Seja bem-vindo à série Bíblia em Áudio. Nosso foco está em facilitar o conhecimento e estudo da Bíblia. Bons estudos. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 4. A parábola do semeador. 1. E começou outra vez a ensinar junto ao mar, e uma grande multidão se juntou a ele, de tal maneira que, entrando em um barco, se sentou no mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia-lhes em sua doutrina. 3. Ouvi, eis que o semeador saiu para semear. 4. E aconteceu que, semeando ele, caiu uma parte das sementes, junto ao caminho, e vieram os pássaros do céu, e a comeram. 5. E outra caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. 6. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e sufocaram-na, e não deu fruto. 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que subiu, e cresceu, e deu 30, e outro 60, e outro 100. 9. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. 10. E quando esteve só, perguntaram-lhe os que estavam junto a ele, com os 12, sobre a parábola. 11. E disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que são de fora, todas estas coisas se fazem por parábolas. 12. Para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a se converter, e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus explica a parábola do semeador. 13. E disse-lhes: Não sabeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? 14. O semeador é o que semeia a palavra. 15. E estes são os de junto ao caminho, nos que a palavra se semeia, mas havendo-a ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada em seus corações. 16. E semelhantemente estes são os que se semeiam em pedregais, os que havendo ouvido a palavra, logo a recebem com alegria. 17. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, levantando-se a tribulação, ou perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. 18. E estes são os que se semeiam entre espinhos, os que ouvem a palavra. 19. E as preocupações deste mundo, e o engano das riquezas, e as cobiças pelas outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica sem fruto. 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, 30, e outro 60, e outro 100. A parábola da lâmpada. 21. E ele lhes disse: Por acaso a lâmpada vem para ser posta debaixo da caixa de grãos ou debaixo da cama? Ora, não, é ela para se pôr na luminária. 22. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem nada se faz para ficar encoberto, mas para ser descoberto. 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 24. E disse-lhes: Prestai atenção ao que ouves, com a medida que medirdes vos mediram, e será acrescentado a vós o que ouves. 25. Porque ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente que cresce. 26. E dizia: Assim é o reino de Deus, como se o homem lançasse semente na terra. 27. E dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como. 28. Porque de si mesma frutifica a terra, primeiro erva, depois espiga, depois grão cheio na espiga. 29. E quando já o fruto se mostra, logo lhe envia a foice, porquanto chegada é a ceifa. A parábola do grão de mostarda. 30. E dizia: A que faremos o reino de Deus semelhante? Ou com que parábola o compararemos? 31. Com o grão da mostarda, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra. 32. E sendo já semeado, cresce, e se faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que os pássaros do céu possam fazer ninhos debaixo de sua sombra. 33.
E com muitas tais parábolas lhes falava a palavra, segundo o que podiam ouvir. 34. E não lhes falava sem parábola, mas a seus discípulos declarava tudo em particular. Jesus acalma uma tempestade. 35. E disse-lhes aquele dia, vinda já a tarde. Passemos para o outro lado. 36. E deixando a multidão, o tomaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. 37. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e davam as ondas por cima do barco, de tal maneira que já se enchia. 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram nu, e disseram-lhe: Mestre, não te preocupas de que nos perecemos. 39. E tendo ele despertado, repreendeu ao vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. 40. E disse a eles: Por que sois tão covardes? Como não tendes fé? 41. E temeram com grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você quer receber mais vídeos como esse? Deixe seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.